Olá, meus amigos, de novo aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que é sempre bem-vinda, sempre nos alimenta, e toda vez que a gente lê, mesmo que seja o mesmo texto, a gente sempre vai aprender, porque é palavra de Deus. E esse texto em especial que eu quero compartilhar aqui com vocês, ele tem um significado muito importante na minha vida, e que no meio do ensino aqui eu quero compartilhar com vocês o impacto que isso causou na minha vida. Então, se vocês quiserem acompanhar, está lá em Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse texto é interessante. Um texto bastante diferente dos demais, não é verdade? E ele está aqui logo em seguida ao momento em que Jesus passa o dia com a multidão e faz a multiplicação dos pães, né? Ele pega os 5 pães e 2 peixes e multiplica para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, depois disso, ele já estava cansado. E diz o texto que ele pede aos discípulos para entrar no barco e ir para o outro lado. Enquanto isso, ele diz aqui o texto, né, que ao anoitecer ele estava ali sozinho e despediu a multidão e subiu no monte para orar. Olha que detalhe interessante. Normalmente a gente presta muita atenção e procura imitar a manifestação que Jesus faz, ou as várias manifestações. Mas Jesus, apesar de todas as manifestações, se a gente prestar atenção, ele gastou muito tempo no monte orando. Ele gastava muito tempo na comunhão do Pai. Então, numa cidade como São Paulo, evidentemente que é mais difícil ter um monte, embora tenha alguns aqui na região, não é verdade? Eu já fui em alguns e é uma bênção estar orando. Mas você pode fazer do monte a sala da sua casa, por exemplo. Aqui na minha casa, nós temos aqui na nossa sala o nosso cantinho de adoração. E já está aqui mais do que batizado como o nosso monte de oração, um monte de adoração. Quanta coisa Deus já falou com a gente, quanta coisa Deus já se revelou. E é uma prática maravilhosa. Então, não deseje somente as maravilhas que Jesus tenha. Busque também a intimidade que ele tinha com o Pai. E diz aqui a continuidade do texto que de madrugada Jesus foi andando a encontrar com os discípulos no barco. Os discípulos, irmãos, já tinham visto muita coisa que Jesus fez. Tinha visto Jesus curar cegos de nascença, paralítico sair andando, ressuscitar alguns mortos. Pessoas da mão mirrada ficaram boas. Então, quando eles pensaram que já tinham visto Jesus fazer de tudo, Jesus faz algo diferente, porque Jesus sempre vai nos surpreender. E eles nunca tinham visto Jesus andar sobre o mar.
Tanto que no texto aqui disse que eles ficaram com medo e apavorados e gritando: é um fantasma. Nesse momento, Jesus se revelou a eles: sou eu. Quantas vezes nós, passando por situações tão difíceis, por dificuldades tão grandes, e de repente parece que você escuta no fundo, né, ou ao seu lado, uma vozinha dizendo: não tenha medo, sou eu vou passar com você nessa dificuldade. Que coisa tremenda, maravilhosa. E o interessante nesse texto, e que chama bastante atenção aqui, pelo menos a minha, é que todos estavam no barco, mas Pedro imediatamente fala: Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: venha. E eu queria aqui dizer sobre a fé que Pedro teve. Eu já vi várias pregações falando sobre a fé que ele não teve, que ele olhou o vento, olhou as ondas, beleza. Mas aqui diz o seguinte, que quando Jesus falou venha, ele desceu, olhou para Jesus, numa fé assim, convicta. Ele tinha convicção de que, estando com Jesus, ele podia fazer o sobrenatural. E eu entendo, irmãos, que nós estamos vivendo um momento onde Deus está nos cutucando, está nos empurrando a viver coisas sobrenaturais, a sair da nossa zona de conforto, a sair daquilo que é o cotidiano e olhar para Jesus e caminhar em situações extraordinárias. Pedro olhou e caminhou, não sei quantos passos ele deu sobre as águas. O fato é, ele andou. E realmente, quando ele virou de lado, ele afundou. E o que Jesus diz para ele é: por que você foi incrédulo? Creia. E ele está falando isso conosco, irmão. Não seja incrédulo. Creia. Eu quero dar uma oportunidade de você experimentar coisas novas, coisas que vocês ainda não experimentaram. Neste texto aqui em especial, eu tive uma experiência muito interessante no tempo em que eu trabalhava numa grande empresa de processamento de dados. Surgiu ali, vou contar rapidamente, uma oportunidade de ir para um cargo muito bom. Era uma baita de uma promoção. E eu me candidatei a essa vaga, fui, fiz várias entrevistas, testes e tal, e cheguei no diretor, que era a última escala, né? Ele ia decidir se eu seria aprovado ou não. E depois de muita conversa, ele me perguntou muitas coisas, respondi bastante coisas, conversamos bastante. Chegou no final, ele disse assim: olha, são 2 vagas, uma é sua. Eu falei: opa, maravilha, era tudo que eu precisava ouvir. E fui embora, desci de lá andando sobre as nuvens. Mas, passado alguns dias, esse procedimento, né, que deveria se concretizar em no máximo 30 dias, ele se arrastou por um longo tempo. Por quê? O diretor saiu da empresa, não assinou as promoções, aí veio um outro diretor, ele não era da empresa, ele não conhecia o processo, não sabia quem era. E nesse período que se sucede, a grande pessoal que está ali do lado, né, a grande turma que está ali do lado fica: olha, eu trabalho aqui há tantos anos, nunca vi uma promoção dessa, olha, esse camarada vai trazer a turma dele. Uma porção de conversas. Mas um dia, eu estava assim, meio entristecido, lendo a palavra de Deus, como eu sempre faço. E me deparei com esse texto e vi que quando Pedro aqui afundou, olhou do lado, Jesus falou para ele: por que você duvidou? E eu entendi, naquele momento, que o Espírito Santo estava me desafiando a dar um passo de fé. Então, eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder, mas a minha fé, ela sobe, ela desce, parece uma gangorra. Eu converso com uma pessoa, eu fico lá em cima, eu converso com outra, eu fico lá embaixo, mas eu não quero ser assim. Ajuda na minha fé. Essa foi uma oração sincera que eu fiz. Naquele momento, eu senti
não ouvi uma voz, não apareceu ninguém para mim, mas eu senti que o Espírito Santo falou para mim assim: tome uma posição. E a posição que eu tomei dali para frente foi a seguinte: quando alguém aparecia para dizer, olha, não vai dar certo, eu falava, eu creio num Deus que faz milagres. Essa história demorou 6 meses. Depois de 6 meses, o diretor que tinha assumido assinou, e eu e mais uma outra pessoa fomos promovidos. O que eu aprendi daí, além de exercitar a minha fé, e foi uma experiência muito grande para mim, na época, onde eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi o seguinte: a grande multidão não crê, não tem palavras para poder te ajudar, só tem palavras para dizer que não vai dar certo, te colocar para baixo e fazer com que as coisas continuem do mesmo jeito, porque elas não têm esperança. Alguns que estão do seu lado ficam em cima do muro. Se der errado, eles falam, não tinha jeito mesmo, né? E se der certo, eles falam, eu sabia. E poucos são protagonistas. Deus está nos chamando, irmãos, eu e você, para sermos protagonistas. Não ser as simples pessoas que ficam observando, ficam em cima do muro, vendo se vai dar certo. Não, Deus está nos chamando para pôr o pé na água, caminhar por fé, fazer coisas sobrenaturais. Esse é o desafio que Jesus tem para a nossa vida. Ele está nos cutucando, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer dirigir-nos para um outro patamar. Nós precisamos aprender a andar por fé. E a continuação aqui do texto diz que Jesus subiu no barco e o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, meus irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas não têm o que dar, não creem em coisas concretas, para eles adorarem e dizer verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, eu e você precisaremos fazer coisas sobrenaturais. E Jesus está nos chamando para isso. É uma oportunidade. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão clamando por alguma ajuda. Ouse fazer algo em prol do sobrenatural de Deus. Ouse abençoar. Ouse arriscar. É fé. Não existe fé sem ter um risco. Então, se você quer ter fé, você vai precisar arriscar. E Deus está nos convocando a isso. Mas aí, você pode falar assim, pastor, mas Pedro era uma pessoa especial. Ele andou com Jesus. E eu digo para você o seguinte, Pedro andou com Jesus, mas ele não era especial. Ele era um homem como eu e você. Ele tinha as mesmas falhas que nós temos. Ele tinha as mesmas dificuldades que nós. Tanto que lá em Lucas capítulo 22, vira lá. Lucas capítulo 22, verso 54, diz aqui que Pedro mentiu, negou Jesus, se envergonhou de ser comparado ou ser intitulado um discípulo de Jesus. Vamos ver o texto aqui, Lucas 22, 54, diz assim, então, prendendo Jesus, né? Jesus foi preso aqui, foi levado na casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia à distância. Ele não queria ser identificado como sendo alguém próximo a Jesus. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas Pedro negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse, você também é um deles. Homem,
Não sou, respondeu Pedro. A cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, dizendo: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Pedro era como nós. E Jesus tinha falado para ele: Pedro, o galo vai ser o sinal que eu vou te dar. Quando o galo cantar, você já terá me negado 3 vezes hoje. Mas Pedro falou assim: não, imagina, se necessário for, eu vou até a morte. E o interessante que aconteceu que Jesus falou, e o detalhe que Lucas narra aqui, diz assim: o Senhor voltou os olhos para Pedro. Jesus olhou para Pedro. Naquele filme do Mel Gibson, que fala acho que é, se não me engano, a crucificação de Jesus, esse detalhe no filme é espetacular. Vale o filme todo, embora o filme seja muito bom. Mas esse detalhe é interessante. Jesus estava apanhando, um povo estava gritando, outros estavam vibrando, alguns estavam chorando. E quando o galo canta, Jesus levanta os olhos, mira no meio da multidão e bate com o olhar de Pedro, que estava observando. Que olhar! O olhar de Jesus. E o interessante é que o olhar de Jesus não foi um olhar condenatório, foi um olhar de amor. Ele não rejeitou a Pedro no olhar, ele não olhou com ódio, ele não olhou com desdém, ele olhou com amor. E interessante que Jesus não emitiu nenhuma palavra, mas o olhar de Jesus no olhar de Pedro, nos olhos de Pedro, fez com que Pedro entendesse o que Jesus estava dizendo no seu coração. Pedro interpretou o que Jesus estava dizendo para ele naquele olhar. E o que Jesus estava dizendo é: Pedro, hoje você me negou, mas eu sei que amanhã você fará coisas extraordinárias. Pedro, eu acredito em você, Pedro. Pedro, você vai fazer grandes coisas, porque eu continuo te amando, Pedro. E a palavra que diz que, depois desse olhar, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele se arrependeu. E a partir daqui, meu amigo, Pedro foi transformado. Algo entrou no coração de Pedro. E ele se tornou um homem valoroso, onde ele nunca mais negou a Cristo. Ele nunca mais negou. Esse é o momento, não? Esse é um momento interessante. Uma reflexão pequena, simples. Esse texto é muito conhecido entre nós, mas o que eu queria que você entendesse é: Jesus está olhando para mim e para você. E ele está dizendo: eu acredito em você. Eu não sei o que você fez ontem, eu não sei o que você fez hoje, eu não sei qual é o seu pensamento, mas Jesus está dizendo: eu acredito em você. E eu quero te dar do meu amor. Eu quero te dar do meu espírito. E você vai fazer coisas sobrenaturais. Porque eu creio. Eu te enviei. Eu acredito em você. Amém, queridos? Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus por esse Jesus. Que aconteça o que acontecer, o amor dele nunca vai cessar. Não está em dúvida aqui o amor de Cristo sobre a sua vida e sobre a minha vida. E eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Se coloque nas mãos de Deus. Ainda que você não creia, fale: Jesus, eu quero crer. Senhor, eu quero aqui abençoar, Pai, todo aquele que tem se colocado nas tuas mãos, todo aquele que
não se acha digno, todo aquele que não se acha vencedor. Eu quero que o teu olhar agora invada o coração, os olhos, invada estas vidas, Pai, e possa agora transformá-las em vidas cheias do teu Espírito, em vidas que possam manifestar a grandiosidade do Senhor, que possam estender as mãos aos necessitados, que possam, Senhor Jesus, falar do teu amor de maneira desinibida, que possam, Senhor Jesus, orar pelos enfermos, libertar os cativos, porque o Senhor é com eles, o Senhor é conosco, o Senhor está entre nós e fará coisas extraordinárias através de nós. Eu quero orar agora e declarar a tua vitória sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe.